Mas, dando sequência aos nossos trabalhos aí, eu convido a falar um pouco sobre a litigiosidade na formação do título executivo judicial. Perdão, eu peguei o lugar. A produção da prova em fase recursal e preclusão administrativa, o doutor Moisés de Souza Carvalho Pereira. Boa tarde a todos. Vou passar aqui para frente, fica mais fácil de falar. Muito próximo aqui do ouvido, né? Primeiro, agradecer aqui a meu caro Dr. Walter Lobato pelo convite de estar aqui mais uma vez. Nesse que eu falei ontem para ele, repito aqui, hoje é o melhor congresso de tributário no Brasil inteiro. Maior e melhor congresso. Então, além de ser uma honra, é um prazer estar aqui de volta. Obrigado pelo convite. O tema que me foi proposto aqui é preclusão probatória no contencioso administrativo. E é curioso que todo mundo que eu conversei sobre esse tema, advogados, procuradores, falou, pô, muito simples, pô, não há preclusão. Você vai lá, fala isso, agradece, vai embora e pronto. A palestra está pronta. Eu falei, não, bora então pesquisar aqui, né? Aí eu fui no site do CAF e coloquei lá, na busca, preclusão, prova, momento da apresentação. Mais de 400 acórdãos, desde os tempos em que meu amigo Maurício Faro aqui era jogador, lá na antiga primeira turma da 4ª Câmara. E eu parei então para ver o quê? Bem, vou então aqui tentar localizar os critérios utilizados para aceitar as provas e principalmente os limites. Há algum limite para a produção de prova no contencioso administrativo? Então, essa aqui que é a proposição da palestra. A regra de produção probatória, ela está lá nos artigos 15 e 16 do Decreto 70/35, e é muito clara. A prova no contencioso administrativo deve ser apresentada quando? No momento da impugnação. O contribuinte faz a impugnação, apresenta suas razões de fato e de direito, traz as provas e um ponto muito importante aqui nesse momento, que é a delimitação da lide administrativa pelo contribuinte, artigo 17 do Decreto 70/235. Esse ponto, na verdade, é o que vai limitar lá na frente a apresentação ou não de provas. A regra de produção de preclusão probatória, propriamente dita, está lá no parágrafo 4º do artigo 16, que diz isso. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que, e aí vem 3 exceções, fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação com motivo de força maior, era impossível do contribuinte produzir aquela prova no momento da impugnação. B, refira-se a fato ou a direito superveniente, uma lei posterior que, por exemplo, veio infirmar o auto de infração, uma prova dessa sempre vai ser aceita no contencioso. E C, destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas no processo, na dialética processual. Argumentos que vão surgindo no DRJ, em contra-razões da PGFN, e o contribuinte vem rebater esses argumentos, trazendo provas para isso. Aqui não há nenhuma controvérsia de que há possibilidade, isso está previsto expressamente em lei. Antes de chegar nos critérios utilizados pelo CAF, é importante aqui lembrar o quê? A preclusão, ela não é uma regra que existe, digamos assim, só pela forma, não é forma pela forma. Tem um fundamento para existir a preclusão. Aliás, lá na Bahia, desde criança, a gente aprende o quê? Não há processo sem preclusão. Ou melhor, onde há processo, há preclusão. É essencial para o processo chegar no final, haver algum grau de preclusão, a perda de faculdade processual da parte, com a finalidade de assegurar o fluxo do processo, evitando a sua eternização, evitando que o processo ele sempre seja reaberto à discussão sobre aqueles pontos que estavam lá atrás iniciados pelo contribuinte. E o mais importante aqui de chamar a atenção é que essa regra ela protege alguns valores relevantes também. Temos a verdade material, o Manuel colocou aqui muito bem, né, que é essencial no PAF, mas a preclusão também vem proteger alguns valores importantes. Primeiro, a segurança jurídica, na sua vertente ordem no processo, estabilidade na lide, celeridade e eficiência, isso é evidente, e também um aspecto que é muito importante chamar a atenção, que é a lealdade das partes, a boa-fé objetiva. A preclusão consumativa, ela está muito ligada à vedação do comportamento contraditório, que é a parte, ela esconder uma alegação no momento adequado do processo, para tentar depois trazer aquela alegação na frente e, com aquilo, tentar infirmar o processo que, se o auditor fiscal tivesse aquela informação no começo da fiscalização, o auto seria outro. No caso clássico de depósito bancário, por exemplo, o contribuinte ele não apresenta os extratos para comprovar a origem,
o auditor faz o lançamento com a presunção de depósito bancário, e no PAF o contribuinte traz então os extratos. Olha, está aqui, os extratos. O CAF faz o que em relação a isso? Tudo bem, eu vou aceitar a prova, mas agora você precisa mostrar que esses rendimentos foram tributados ou que esses rendimentos eram isentos. Não basta mais provar a origem para afastar a preclusão. E no contencioso administrativo fiscal, como que a preclusão ela aparece? Primeiro, é importante aqui destacar um ponto que foi colocado pelo Manuel, que é a finalidade do PAF. O PAF existe para controlar a legalidade do crédito tributário. Ela existe para isso, para evitar que o litígio chegue no judiciário. Essa função é primordial. Hoje, infelizmente, isso está um pouco esvaziado. Hoje, no CAF, nós vemos que praticamente tudo chega no judiciário, mas essa ainda é a função teórica do PAF, evitar que um litígio tributário chegue no judiciário. Mas isso acontece nos limites da lide instaurada pelo contribuinte. O PAF não é, eu sei que há opiniões contrárias importantes, mas o PAF não é uma revisão ampla do lançamento. O CAF não é um órgão de revisão do lançamento, é um órgão que tem competência recursal, um órgão julgador. Quem faz a revisão do lançamento, naqueles casos lá do artigo 149 do CTN, é a DRF, é a Delegacia da Receita Federal. DRJ e CAF são órgãos julgadores, que estão adstritos à lide colocada pelo próprio contribuinte. Mas, por outro lado, como colocado pelo Manuel muito bem, no PAF existe verdade material e formalismo moderado, que são essenciais, princípios informadores essenciais do PAF. Verdade material é o quê? É você sempre ir em busca do fato, tal qual aconteceu. Então, há um auto de infração dizendo que isso aqui não é um microfone. Eu chego com o microfone lá, na sessão de julgamento, apresento para a conselheira Júnia. Todos vão aceitar, realmente, está provado que o fato ele aconteceu como o contribuinte falou. Então, eu afasto o lançamento. A função da verdade material é essa. Inclusive, o julgador tem a capacidade instrutória, ele pode converter o processo em diligência para ir atrás das provas, diferentemente do judicial, de ofício, e não apenas por solicitação das partes. Mas esses princípios ele têm uma atenção natural com o Instituto da Preclusão. E aí a questão que se coloca é como que o CAF resolve essa tensão entre preclusão e verdade material. As posições minoritárias aqui, para iniciar com elas, as mais, digamos, extremadas e antagônicas, né? Primeiro, a posição Arnaldo César Coelho. A regra é clara. Eu só aceito prova naqueles casos estritos do parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 7235, com exceção apenas para questões de ordem pública. O que é questão de ordem pública, isso daria um tema de outra palestra, mas eu não vou aqui entrar muito, dá apenas o exemplo clássico da decadência. O contribuinte traz o comprovante de pagamento para aplicar a decadência conforme pagamento antecipado. Então, isso é aceito no CAF tranquilamente, de forma uníssona. Por outro lado, no outro extremo, a posição da verdade material acima de tudo, que autorizaria a apresentação de prova a qualquer momento em nome da verdade material. Então, na verdade, no PAF não haveria preclusão. Como o PAF e, digamos assim, na raiz desse pensamento está a ideia de que o PAF é uma revisão ampla do lançamento, o julgador do CAF estaria ali revisando o lançamento. Não haveria preclusão para ele. E há posições, inclusive do conselheiro Demetrios, por exemplo, que tem um livro sobre isso, sobre verdade material, que ele defende que no CAF sequer haveria preclusão temporal, não haveria tempestividade de recurso. O julgador poderia trazer matérias que não foram trazidas, levantadas antes pelo contribuinte, ou seja, é uma posição mais extrema contra a preclusão. O problema dessa posição aqui, o problema de falar que o PAF é um processo revisional, é que a revisão do ato administrativo ela está muito ligada ao controle hierárquico. Então, se nós trazemos esse conceito de revisão aqui, há um outro lado da moeda que não é muito legal para o contribuinte, que é o quê? Há uma autoridade acima do CAF. Se o PAF é um rito de revisão do lançamento, essa revisão estaria submetida ao ministro também da Economia, naturalmente, para verificar se aquele ato é legal ou não. Eu não defendo isso, de forma nenhuma. Eu acho que o processo administrativo fiscal ele tem litigantes, há um objeto e há lide. E há regras ao devido processo legal que deve ser seguido como garantia ao contribuinte. Então, essa posição aqui, ela aparentemente ela é mais favorável ao contribuinte de um lado da moeda, mas traz com ela esse outro lado, que é a possibilidade do ministro rever os atos do CAF. Mas vamos para a jurisprudência majoritária, que é o que importa. Prevalece no CAF a interpretação finalística
do artigo 16, parágrafo 4º do decreto 7235. O que é isso? É uma ponderação entre os princípios da verdade material e do formalismo moderado versus preclusão. Então, vai prevalecer um ou outro princípio conforme as circunstâncias do caso concreto. E, geralmente, prevalece a verdade material. Até porque a intenção é dar um uso útil ao PAF, evitar que o litígio chegue ao judiciário de forma desnecessária. Para a Fazenda, não há nenhum interesse em fazer um caso que seria, digamos assim, derrubado no CAF, chegar ao judiciário, especialmente depois do novo CPC, com honorário de sucumbência mais gravosos contra a Fazenda. Isso não é eficiente, de forma nenhuma, nem para a Fazenda, nem para o contribuinte. Então, aqui há uma leitura mais ampliativa daquelas exceções previstas lá no parágrafo 4º do artigo 16. E aí vamos, então, saber quais são as condições que o CAF coloca para aceitar essas provas apresentadas em sede recursal. Quais são os critérios que eu consegui identificar na maior parte dos acórdãos? O principal critério é esse primeiro aí. Provas pertinentes à matéria em litígio, sem inovação processual. Ou seja, se o contribuinte, ele durante o PAF, ele traz uma prova que é pertinente àquela matéria em discussão, pertinente à lide, uma prova que vai resolver o processo, as turmas do CAF tendem a aceitar essa prova justamente à luz da finalidade do PAF. Há uma condição aqui que seria um plus, que aparece em alguns casos, que é o quê? Olha, essas provas devem ser suficientes para formar a convicção do julgador, sem demandar uma nova diligência. Então, a prova do contribuinte não deve levantar dúvida, ela deve ser conclusiva. Deve demonstrar, por exemplo, que o fato gerador não aconteceu, ou que ele tem direito ao crédito pleiteado em uma decomp. Além disso, há outra vertente, que é a admissão das provas apresentadas em contraposição a argumentos desenvolvidos no curso do PAF. Isso está um pouco ali naquela linha C do parágrafo 4º do artigo 16, mas aqui é uma versão mais potencializada, mais aberta. É a admissão de provas na chamada dialética processual. E, finalmente, isso aí é incontroverso, provas relativas à matéria de ordem pública. A questão é o que vem a ser ordem pública no PAF. Vamos desde conselheiros que acreditam que a ordem pública é apenas a decadência, até conselheiros no outro extremo, que falam, não, como o tributo ele decorre de lei, tudo que é tributário é ordem pública, o que já é também uma posição bastante extremada de ordem pública. Eu acho que o ideal está aí no meio do caminho. E aí eu vou passar aqui rapidamente alguns acórdãos aqui, eu não vou demorar muito na análise deles, até pelo tempo, só para demonstrar esses critérios, especialmente nos precedentes da Câmara Superior, das 3 turmas da Câmara Superior, que é onde se uniformiza as divergências do CAF. Essa matéria chega na Câmara Superior como? Olha, lá não se julga a prova. Então, como é que a matéria de prova chega na Câmara Superior? Chega em tese. Momento para apresentação de provas no PAF. A tese é essa. E a Câmara Superior vai definir. Nesse caso aí, é um caso que aconteceu muito nos anos 2000, é a questão de rateio de custos. Acho que o Maurício julgou isso na primeira turma da 4ª Câmara. O lançamento aqui glosou despesas de rateio de custos em um grupo econômico. Questionava-se o critério adotado pelas empresas para poder fazer aquele rateio. O contribuinte ele veio durante o PAF tentando comprovar o critério de rateio e trouxe em memoriais de julgamento, já em sessão de julgamento, lá no antigo primeiro Conselho de Contribuinte, as provas, laudos e pareceres que atestam o critério supostamente defendido por ele. E a Câmara aceitou a prova, a PFN recorreu no caso desse ponto e entre outros também, porque o processo não era só isso, e o caso chegou na Câmara Superior, julgamento de junho desse ano. E ali está claro, quando forem apresentadas nos autos documentos e provas relacionados à controvérsia, aceita-se a sua juntada no PAF. Ou seja, documentos relacionados à controvérsia, ainda que juntados após recurso voluntário, só em memoriais. Aqui, um caso semelhante, exatamente a mesma questão do rateio de custo, mas aqui eu grifei para demonstrar a questão da suficiência para formar a convicção do julgador, que é aquele plus que eu falei, uma condição a mais. Não basta ser um documento pertinente à matéria, mas deve ser um documento que demonstre de forma categórica que o contribuinte tem razão em seu argumento, um documento que não vai mais levantar dúvidas aqui para o julgador. Aqui um caso da 3ª turma da Câmara Superior, em um processo de compensação, também o documento apresentado durante já o PAF, já em sede recursal, foi aceito,
e mais um aqui da segunda turma. Eu vou deixar a apresentação aí para depois quem tiver interesse em ver as decisões, mas o principal aqui é ver os critérios. Há um argumento que é, digamos assim, cumulativo àqueles outros, que seria uma aplicação subsidiária da Lei 9784, a Lei Geral do Processo Administrativo. Que argumento é esse? É a aplicação do artigo 38, que diz o quê? O artigo 38. Ele fala que o interessado poderá, antes da tomada de decisão, apresentar documentos. Ou seja, é uma regra de prova que é muito mais flexível do que o artigo 16, parágrafo 4º do Decreto 7235. A questão é, aplica-se esse artigo ao PAF, considerando a relação de regra especial e regra geral? A própria Lei 9784, ela fala no artigo 69 que os processos regidos por lei específica permanecem por eles regidos. Então, se houvesse aplicação aqui no PAF, seria uma aplicação subsidiária que não poderia vir a chegar ao ponto de anular aquelas restrições previstas no artigo 16. Mas certamente é um artigo que fortalece o argumento da aceitação das provas juntadas ao longo do processo. Então, já indo para a conclusão aqui, muito bem, vimos aqui os critérios para apresentar a prova. Mas há limite para isso? Há um ponto em que o CAF não aceita as provas trazidas pelo contribuinte, e esse que é o ponto interessante na prática, né? Saber quando que eu não poderia mais apresentar provas lá no CAF, no PAF. O primeiro ponto é a questão da inovação processual, que eu já falei um pouco antes. Aqui, se nós vamos ver realmente isso aqui a fundo, a preclusão aqui não é bem probatória, é uma preclusão relacionada à matéria. O contribuinte, ele não impugnou aquela matéria, ou não trouxe a matéria também em recurso voluntário, e depois ele vem querer trazer alegações e provas para corroborar essas alegações que não estavam levantadas lá no início do processo. Ou seja, não estão na lide, na verdade. Então o CAF aqui, e há emendas e julgados nesse sentido, que falam isso. Olha, não aceito provas com base no artigo 16. Mas se nós vamos no voto, ler as razões do voto, a preclusão, na verdade, aqui é da matéria. O contribuinte tentou trazer uma nova matéria que não havia sido alegada no momento oportuno. Um outro ponto, que é um ponto também interessante, que aparece em alguns casos, é a questão que eu chamei aqui de tumulto, entre aspas, processual. O que é isso? O Maurício aqui foi julgador lá há muito tempo. Então, isso aqui acontece no seguinte caso. O contribuinte muda de advogado. O processo está em pauta. Ele faz o quê? Chega com o memorial, com novas alegações, cheio de documento, e entrega para o conselheiro com voto pronto já. Conselheiro, toma aqui o memorial, documentos. Maurício, você aceitaria o documento nesse caso, em cima da hora, de um novo advogado? Depende. O cara é... Não é à toa que é... Depende, mas esse é o tipo de coisa que faz com que, em alguns casos, a prova não seja aceita. Justamente pela questão da lealdade processual. São provas que o contribuinte poderia trazer desde antes. A prova vai ser aceita, e aí se eu depende, está perfeito, se aquela prova que chegou naquele momento não poderia ter sido produzida antes. Aí tudo bem, eu concordo também. Agora, se é uma prova que o contribuinte poderia trazer impugnação em recurso voluntário, ele esperou o processo entrar em pauta para trazer um memorial gigante, cheio de alegação nova, com novos documentos, o conselheiro tende a não aceitar as provas, por uma questão de lealdade, de ordem processual. Então, aqui é o limite. Aqui está ultrapassando o limite já da preclusão probatória. Aqui, alguns casos em que aconteceu isso, aí a apresentação de um laudo mais de um ano depois do recurso voluntário, mas a razão, na verdade, para não se conhecer a prova foi o fato do contribuinte não ter alegado a matéria em impugnação. Então, preclusão da matéria. A prova vem como consequência, e vem por arrastamento. Aqui mais um caso nesse sentido, e eu destaco aqui a questão de não haver impeditivo para a apresentação de prova em momento anterior. Então, esse é um critério que é importante para se levar em consideração no momento da citação da prova. Se o contribuinte demonstra, justifica que, olha, eu só podia produzir essa prova nesse momento, o CAF vai aceitar a prova. Agora, se é uma prova, a chamada prova carta na manga, que eu tentei guardar para apresentar lá na frente e com isso derrubar o lançamento, aí não. Aí só essa prova não basta. O contribuinte precisa trazer algo a mais agora para tentar desconstituir o lançamento. Indo aqui já para as conclusões, e ali no tempo certinho da apresentação, faltando 40 segundos, o que é que fica então aqui da questão da preclusão
probatória no CAF, na análise desses muitos acórdãos. O que prevalece lá é a interpretação da regra de preclusão conforme os princípios informadores do PAF, conforme verdade material, conforme formalismo moderado e principalmente à luz da finalidade do PAF. A ideia de todos é que o processo seja eficiente, é encerrar o litígio tributário, é evitar que aquele litígio chegue no judiciário que já está muito assoberbado, né? Nós vimos aqui os números aqui assustadores do passivo fiscal tributário do Brasil, né? E o PAF ele tem uma função muito importante nesse ponto, que é justamente permitir o encerramento do litígio de forma mais breve, de forma mais célere, de forma menos burocrática. Agora, esses princípios de verdade material e formalismo moderado não significam também uma carta em branco. Não autorizam a apresentação ilimitada, desregrada de provas pelo contribuinte. Quais são os limites que se observa na prática isso? A necessidade de observar os limites da lide que foi instaurada pelo próprio contribuinte. Como eu falei, na minha visão, o CARF é um órgão julgador, não é um órgão revisor no sentido amplo do lançamento. Então, ele está adstrito à lide que foi trazida no recurso voluntário, em recurso especial. Ele não pode pensar questões que não foram trazidas pelo contribuinte, como poderia acontecer em hipótese de revisão ampla. E, principalmente, também, sempre tem em mente aqueles valores subjacentes à preclusão, que não é forma pela forma. A preclusão existe também por uma razão que é importantíssima, que é possibilitar o fim do processo, a finalização da discussão. Então, que esse processo se encerre de forma eficiente, com verdade material, com o formalismo moderado, mas também de um modo eficiente, evitando-se a sua eternização ao longo do tempo e a sua reabertura sucessiva. Então, esses eram os principais pontos que eu queria trazer aqui. Agradeço de novo pelo convite da ABRADET, é um grande prazer estar aqui de volta. Fico à disposição para eventuais esclarecimentos, perguntas, se o presidente de mesa aqui liberar no final da apresentação. Obrigado a todos, uma boa tarde.